Boa tarde a Olá, todos que nos estão a acompanhar via Instagram e Facebook. Hoje vamos falar de um tema, a meu ver, bastante interessante. Qual é que é o tema, Paulo? Vamos falar dos anos clássicos de vintage. Primeiro, o que é que isso é, e depois, porque é que apaixonam tanta gente, não é? Eu gostaria de referir apenas, antes de começarmos, que esta é a nossa talk número 35 e é a última da primeira temporada. Portanto, também eu acho que devemos fazer aqui um agradecimento, primeiro a nós próprios, por falta de humildade, porque fomos dos principais protagonistas, mas depois também a todos os nossos colegas que participaram conjuntamente connosco, não é que participaram de uma forma secundária, mas que participaram connosco, toda a gente do Instituto, e também os convidados todos que tivemos, quer sejam pessoas do setor, quer tenham sido chefes de cozinha, especialistas em história. Portanto, penso que foi muito interessante. Este desafio foi feito nesta perspectiva de surpresa que todos tivemos no primeiro semestre de 2020, que ficará para a história das nossas vidas, mas que nos obrigou também a pensar a comunicação de outra forma e penso que do nosso lado foi um prazer e assim continuaremos depois das férias, mas penso que também do ponto de vista didático e de novas ondas da comunicação foi muito positivo. E que isto mostra como foi transformador por uma razão, porque neste momento, apesar da pandemia já não estar como está, a nossa perspectiva, independentemente do que irá acontecer, do ponto de vista de saúde, é continuar, não é, Paulo? Pois, e portanto também... Eventualmente com outra cadência, mas sim. Sim, desenvolvemos uma nova forma de comunicação e agora resta-nos reforçá-la e continuar a ter as visualizações e o apoio também de quem nos quer ver e que pode ir ao nosso site no Facebook para ver as histórias para trás, porque de facto temos um manancial de ciência e de história e de técnica que neste momento já não é perdido e que está disponível para toda a gente que queira ver. Exatamente. Ó Paulo, então, os discursos iniciais... O que é um vintage? Os anos clássicos de vintage é, como disse, uma perspectiva muito apaixonadora de muita gente. Não só os anos nos rótulos são muito importantes, nós sabemos isso, num vinho com capacidade de envelhecer ainda muito mais. E o vinho que se calhar envelhece com maior qualidade no mundo, um dos que envelhece com maior qualidade no mundo é o Porto Vintage, cujas suas características o fazem com que ele assim se comporte dentro da garrafa. E eu, se calhar, sugeria começarmos muito rapidamente só por abordar o que é um vintage, para depois irmos ao que é um vintage clássico e não, e entrarmos naquilo que as pessoas gostam, que é os anos. Também sugiro às pessoas que façam perguntas, não sei se poderemos responder a todas ao mesmo tempo, ou a todas, mas como vamos falar por vários anos, o que nos for possível, trataremos de responder e de ajudar. Força, Pedro. O que é um vintage, então? Como é que tu descreverias? Tinha-te feito a pergunta, mas respondo eu. Para um minuto. Qualquer um dos dois sabe bem o que é um vintage. O vintage é um vinho de excepcional qualidade, de uma única vindima, neste é o que a legislação diz, e que é engarrafado entre o segundo e o terceiro ano. O que é que isto quer dizer de excepcional qualidade? É um vinho que, na Câmara de Provadores, tem que ter uma nota 9 sobre 10, tem que ter uma cor retinta, portanto, uma cor muito intensa, ser muito potente, intenso e equilibrado também na boca, com taninos, que nos vão dar potencial de envelhecimento deste vinho. Do ponto de vista aromático, tem que ter grande complexidade, havendo atualmente uma tendência para mais utilização de Touriga Franca e Touriga Nacional, que se nota um bocado no nariz. Mas não é isso que caracteriza o vintage, não é uma casta em particular ou duas castas em particular, sim, mas sim o seu grande potencial de envelhecimento em garrafa. Eu diria assim, muito brevemente, o que seria isso. Sim, pode haver uma prevalência de castas hoje em dia, há 30 ou 40 anos haveria outra prevalência de outras castas, sim. Isso depende do estilo e depende da... Mas é como dizes, a capacidade de envelhecimento e a qualidade intrínseca é claramente, a excepcional qualidade, como está no regulamento, é o principal. Depois entramos aqui numa questão que tu disseste que é muito importante, que é o ano. É um vinho de um só ano e, portanto, esse ano acaba por estar refletido no rótulo. E isso é muito importante porque depois nós começamos a entrar em anos que são clássicos e em anos que não são clássicos. Acho que uma nota importante aqui é nós referirmos que
o IVDP aprova vintage todos os anos. Todos os anos nós temos vintage, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, por aí, para a frente e para trás. O que é curioso é que nem todos os vintage acabam por ser, ou todos os anos acabam por ser clássicos, não é? Queres explicar um bocadinho como é que chegamos a esses clássicos? Certo, portanto, esta questão dos clássicos, e remeto também para quem quiser estudar o assunto em maior detalhe, para outra talk que nós já tivemos os dois juntos, sobre clássicos versus single quinta. Single quinta. Mas um ano clássico é considerado quando há uma declaração por parte da Confraria do Vinho de Porto. Paulo, corrijo-me também se achares que a minha interpretação não está exatamente a mais adequada, mas o que eu diria é uma declaração, portanto, é quando há uma quantidade e uma qualidade superior aos outros anos. Portanto, que a qualidade é generalizada. Nos outros anos, todos os vinhos, para ter a aprovação como vintage, tem que ter a mesma nota 9, de excepcional, mas há anos em que a natureza é de uma forma geral mais generosa no Douro e mais uniforme em todo o Douro, e nesses anos conseguimos ter mais vinhos, mais vintage. Normalmente são assim. Há ali uma pergunta que já vi passar sobre quais são os regulamentos que regem a categoria vintage. O mais importante deles, mas acaba por ser muito, muito estrito e muito académico, digo, é o 242/de 2010, que tem a descrição de todos, não só do vintage, mas também dos outros vinhos do Porto, de uma maneira muito genérica. Pronto, já pus aqui. Sim, ou seja, os anos clássicos, se fizéssemos aqui um resumo muito breve, era quase dizer que é quando damos mais vezes uma nota 9, não é? E depois, obviamente, que as casas começam a apresentar os seus vinhos como sendo os vinhos flagship wines, os vinhos da casa e não propriamente o vinho de uma quinta ou de outra quinta, e daí, pela característica da quinta ter tido um ano muito bom, poderia ter sido só um vinho desse ano ou dessa quinta, e aí temos o single quinta, que habitualmente, portanto, acaba por ser um reflexo da grande qualidade daquela parcela ou daquela quinta, contra ou por complemento ao ano em que, se calhar, genericamente, todas as parcelas do Douro puderam dar vinhos e uvas com grande qualidade. Eu diria que seria mais ou menos por aí. É isso. Uma nota. Diz. Eu antes de entrar nos anos clássicos, só gostaria de dar uma nota muito breve e muito interessante daquilo que eu já estudei e que já fiz numas apresentações na minha área da comunicação. Primeira vez que a palavra vintage é associada a um vinho de grande qualidade, a um porto de grande qualidade, é no ano de 1775, numa referência, numa carta ou numa monografia de Warner Allen, em que ele diz que, de facto, o ano de 1775 é um grande ano e que se deve beber esses vinhos em inglês, não é? You should drink the wines of the vintage of 1775. E, portanto, a partir daí, também para termos uma ideia, não vamos chegar, nós na nossa viagem temporal, eu e o Bento, não vamos chegar a esta data, mas vamos correr o século XXI e o século XX quase tudo, não é? E se calhar começava por o vinho começou a ganhar esta terminologia tão interessante. Há bocado fizeste uma referência muito importante à confraria, porque a confraria acaba por proclamar o ano. E nós, nessa talk que falamos, também temos isso. Portanto, temos a aprovação pelo Instituto, a declaração pelas casas e a proclamação do ano pela confraria. E isto é muito interessante. Portanto, é de facto quando a confraria percebe que a maior parte dos seus confrades têm vintage, quando os jornalistas também começam a fazer referências muito positivas e que se percebe que o ano, de facto, vai ser um ano de grande potencial e de grande valor. Eu, se calhar, e nós, por causa disto, de 1775 até hoje, acaba por haver aqui várias curiosidades que nós vamos falar, dos split years, dos anos divididos, dos anos contínuos, do qual tivemos um que é muito raro e que tivemos recentemente. Os 2 vintas mais recentes são de anos contínuos, quase, agora já temos 18. Mas
Mas que dificilmente será declarado como ano. 16, 17, não é? Sim, 16, 17 e se calhar eu... Primeiro estou aqui a fazer uma pergunta, o termo novidade, é verdade que percorreu principalmente todo o século XIX, novidade e início do século XX, como a equivalência ao termo vintage. Sendo certo também que eram os vinhos mais novos que eram exportados, daí a palavra novidade. Sim, no início do século ainda aparecem algumas novidades. Em 16, em 18, 20 ainda há novidades, mas já são muito poucas. Sim. Mas, portanto, fazer a distinção entre duas declarações consecutivas, que foi o caso 16, 17. Também a outra declaração da confraria ou proclamação da confraria é 82, 83. Depois há outros anos, como 66, 67, em que a Coburns e a Martínez, que na altura eram grandes casas, só declararam 67, mas que depois foram acompanhadas por várias outras casas, por exemplo, Noval, que declarou Noval Nacional de 66 e 67. Isto são duas declarações consecutivas. Bem, aqui era o split year, mas quase também com duas declarações consecutivas. E 91, 92 também com a Taylors. O que a Coburn fez em 67, a Taylors também faz em 92. E, portanto, acaba por ser também um ano dividido, uma sequência dividida, vamos chamar assim. 66, 67 e 91, 92. Mas a particularidade de 82 e 83 é que foram ambos proclamados pela confraria, tal como 16, 17, não é? Exatamente. E, portanto, em relação a estes dois primeiros anos que estamos a falar aqui, 2017 e 2016, a minha distinção entre os vinhos, e aqui também atenção que houve split year quase, como normalmente há nos vintage com duas declarações seguidas. A Nipor declarou 2017, não declarou 2016. A Ferreira declarou e a Sandman declararam 2016, não declararam 2017. Qual é a filosofia aqui? E, portanto, 2017 foi um ano mais quente, vinhos mais potentes, tanino um bocadinho mais duro, mais um bocadinho, pronto, aí é um bocadinho mais duro. O 2016, com boa concentração, vinhos já um bocado mais equilibrados, mas não tão agressivos, diria eu. E, portanto, foram estas as percepções das duas empresas. De qualquer das maneiras, é bom recordar que houve vinhos da Casa Sograp que foram pontuados com 100 pontos. Penso que foi a Sandman, não foi? Foi o Quinta do Seixo. Acho que não estou enganado, mas foi um da Sograp, de certeza absoluta, com 100 pontos em 2017, apesar de não ter sido um ano declarado pela empresa. Não sei se queres passar já para 2011, Paulo. Não, eu acho que, pronto, isto também é para nós encerrarmos este tema do que é que são anos consecutivos e do que é que são anos divididos, não é? 82 e 83 também foi o caso, já tinhas referido com a Ramos Pinto também, e a Ferreira, que também faz o 82. Mas isso eu penso que é interessante, é curioso e puxa muito, às vezes, pela nossa memória, por aquilo que os colecionadores, as coisas, o trivia ou o geekness, não é? Que os colecionadores também gostam. Não sei se querias ir para 2011. 2011 para mim é dos melhores anos de sempre. 2017 também gosto muito. 2016 e 2015, atenção, que são grandes anos também, apesar de não ter sido proclamado 2015, não é? Mas 2011, ouvia na altura um enólogo referir que a única coisa que tiveram que fazer foi não estragar o que Deus ou a natureza lhes deu. A palavra que foi utilizada foi Deus e, portanto, é por isso que eu também estou a utilizar, lhes deu. E isto é interessante perceber o que é um grande ano para o vinho, porque muitas das vezes perguntamos, e obviamente que a videira e a uva cresceu no que é chamado um ano normal. Um ano normal é frio e chuvoso no inverno e quente e seco no verão. O que acontece é que isto é um ano normal, mas nem todos os anos são normais, porque ou chove no verão ou há calor no inverno e por aí fora, e portanto isto de alguma forma provoca desvios da normalidade e não são
não são tão bons anos. Este ano, para mim, 2011, são vinhos que combinam equilíbrio e potência. Muitas das vezes isto não conseguimos ter. Os vinhos ou são equilibrados, como 2016, ou têm mais potência e podem ser um bocadinho nada acima a potência em relação ao equilíbrio, o que é para mim 2017, apesar de, se compararmos com outro ano, que não era ideia falar, 2003, essa agressividade tânica ainda é mais que um ano excepcionalmente quente, assim como 2017, se nota muito. Mas, portanto, estamos a falar aqui de vinhos, que eu diria 2017, 2011, são vinhos que podem deixar, não para os vossos filhos, mas para os vossos netos. Eu tenho a certeza, e agora estando a pegar aqui em algumas notas de vinhos de há quase 100 anos, e com a ideia que tenho desses vinhos, a ideia que eu tenho é que são vinhos para os nossos netos, mas que já podemos degustar, porque, como sabem, estarão frescos no nosso tempo, já, quer dizer, nós os dois já um bocadinho mais velhinhos, para 2011, mas estarão vivos para os nossos netos, não é? Exatamente. Se calhar como outros anos que nós vamos falar aqui, que de vez em quando ainda andamos à procura deles de tão bons que estão. Uma referência muito curiosa, não sei se me acompanhas ou o que é que tens a dizer sobre isso, porque 2011 também é um ano globalmente muito bom. Filho. Sim, pronto, por isso também, o nascimento do meu filho, mas é um ano globalmente muito bom, é bom em Champagne, é bom na Borgonha, em Bordeaux, no Alentejo, foram anos equilibrados, e que se calhar só comparável a 82, eu pelo menos da referência que vou lendo. 45. E 45 também vamos falar. Mas que são anos absolutamente excepcionais do ponto de vista vitivinícola a nível mundial, praticamente não há. Exatamente, 82 também. Entre aspas, não há vinhos maus, não é? Entre aspas. Exatamente. E 82 também tem essa característica. Uma breve referência a 94, se calhar, porque é também a primeira vez que temos 2 vinhos com 100 pontos na Wine Spectator, que ainda é uma referência mundial em termos. Eu quase que tenho a certeza absoluta que são 3. Eu tenho a ideia que, portanto, tivemos o Taylor de Fonseca e eu acho que o Noval Nacional também teve 100 pontos. O que não foi considerado o vinho do ano. Os outros foram considerados vinhos do ano. Não foi para a capa. Ok. Pois, mas eu tenho ideia disto. Se alguém estiver a ver, possa fazer os comentários. Se houver algum especialista também. Estamos precisamente aqui alguém a andar à frente da carruagem, a falar dos anos que vamos falar. Exatamente. Mas 94 tem esta referência. E depois passaremos para 77, não é? Sim, 77, tínhamos aqui 2000, mas podemos avançar um bocado. Sim, 2000. O bug. 2000 é o ano, se calhar fazer aqui uma referência, 2017 é o ano em que temos mais declarações, ou que temos mais aprovações no VDP, mas durante uns anos foi o ano 2000, que é um número redondo, e curiosamente os vinhos também eram muito redondos. Ano de temperaturas quentes, fruta muito, muito madura, um lado muito comportada, redondo, muito agradável de se ver, quase desde jovem, diria isso. E depois, 77, um dos teus preferidos, tenho ideia, Paulo, não é? Sim, é. Da década eu sou de 75 e, portanto, o meu também seria um ano clássico, mas claramente 77 tem outro perfil e outro potencial, não é? Pois. Provar alguns destes vinhos é provar a perfeição. Não sou eu que digo, é o James Suckling que refere em relação a 77. Aqui temos vinhos também com um tanino presente e ainda, atualmente talvez menos, mas que se nota que está muito apoiado para mim na parte de trás do vinho. Um vinho com um grip que agarra ainda. Claro que estamos a falar de vinhos que têm 43 anos. Primeira questão que eu queria lembrar é o seguinte: em quantos locais do mundo é que podemos estar a falar de vinhos com 43 anos? E estamos a falar não que eles estão bebíveis, mas que estão extraordinários. Exatamente. E muitas das vezes esquecemos disto, das coisas boas que temos em Portugal. E claro, estou a falar do vinho de Porto neste momento, não é? Mas que é excepcional. E ainda vamos avançar um bocado mais para trás, não é? Mas começaram também com uma concentração de fruta elevada, um tanino bastante presente, que eu ainda sou do tempo de ter provado com o tanino um bocado angular, mas que atualmente esse tanino já está bastante domesticado, já entramos numa fruta
mais elegante, menos tensa e pronto, grandes vinhos. Sim, foi essa questão da estrutura ter acompanhado a fruta, não é? Exatamente. Por aí ter um equilíbrio magnífico. Certo. A seguir passamos de um dos meus anos preferidos para um dos teus preferidos. Não sei se é geracional, espero que não. É 63, não é? É verdade, eu sou de 69, tu és de 77. É verdade, portanto, por aqui podemos encontrar alguma, é verdade que é deste ano, mas 77 também é assim. O que eu diria é que cresci na prova do vinho do Porto com os anos de 63, já no seu apogeu, ao 77, portanto 70 e 77 como um dos grandes anos, não era? E 63, já na boca, são vinhos um bocadinho mais fáceis, quase desde o início. Volume, portanto, um ataque mais precoce na boca, não tanto lá atrás, e uma fruta um bocadinho de nada mais madura. Lembro também que, ao contrário da maior parte das outras regiões mundiais, 63 foi um ano excepcional. Portanto, estamos a falar ao contrário de anos como 82, como estamos a falar há bocado, ou 2011. Também, para além da qualidade, teve quantidade. Provavelmente foi o ano com maior volume de vintage desde 1927. Não sabia. Portanto, aqui aliamos a quantidade à qualidade. Acho que eu podia, se calhar, vamos falar de 48, mas se calhar eu falava de 45 antes de falar de 48. Tá bem. Porque, por uma razão, se calhar falávamos de 45... Nós saltamos aqui a década de 50, mas 55 terá sido um bom ano. Exatamente. Mas não são vinhos... E 50 também tem bons vinhos, mas aqui o que acontece é o seguinte, temos que focar em alguns. E lembro uma coisa, hoje a 30 de julho de 2020 estamos a falar destes anos, se calhar se fizéssemos a 10 de setembro de 2020 estaríamos a falar de outros. Portanto, pegamos em alguns anos, assim como podíamos ter pegado noutros, digo eu, Paulo, não é? Sim. Alguns provavelmente seriam tem algo de icónico também, estes anos que estamos a falar, embora haja outros, os anos clássicos. Eu depois, no fim, vou até 1945, tive aqui a escrever todos os anos que foram declarados clásicos, não é? Certo. Atenção que a confraria, os primeiros a serem proclamados são 82 e 83, mas antes já havia esta declaração generalizada em que as empresas, havia mais empresas. Sim. O setor era diferente, eram menos empresas, também era mais perceptível estes anos qualitativos. Não é? Portanto, em relação a 45, a primeira coisa a reter é que é o primeiro ano, a primeira vindima, depois da Segunda Grande Guerra. E isto é importante por uma razão. Porque há empresas inglesas, principalmente, que estão com dificuldades financeiras por causa do esforço de guerra. Por outro lado, há dificuldade ou há limitações de importação de vinhos para a Grã-Bretanha. O que significa que a colheita poderia ter sido um bocado maior do que o que foi. Estamos a falar de um ano quente e em que temos, apesar disso, a única empresa que não declarou das grandes foi a Cobans, das grandes, que era considerada das grandes na altura, vinhos apelativos no nariz, fruta bastante madura, e aqui é importante pensarmos numa coisa. Se agora, provavelmente, muitas das vezes, tanto pelo aquecimento global, como pela evolução que temos na viticultura, temos vinhos com um teor alcoólico bastante elevado e, portanto, não queremos ter sobrematuração, nesta altura isso não acontecia, portanto, quase quanto mais maduro, melhor, porque não se conseguiria a perfeição da maturação. Aqui houve uma maturação tão alta que houve problemas depois de acidez volátil na própria vinha ainda. Mas são vinhos excelentes e aqui, como estamos a falar há bocado, outra vez vinhos em que foi ao longo de toda a Europa que a natureza nos quis bafejar, também quis comemorar o final da Segunda Grande Guerra através destes vinhos e uvas de excepcional qualidade. Aqui uma nota do Croft 45 é um monstro, pois é verdade. Eu pessoalmente não conheço, mas acredito que sim. Mas isto é muito engraçado. Há uma coisa que tu estás a dizer.
o que está nas tuas palavras, que tem a ver com a viticultura e a enologia não é em 2011 o que era em 1945 e já nessa altura se percebe o potencial do vinho e o potencial da região para fazer vinhos com esta qualidade. Exatamente. Já estamos a falar de vinhos feitos há 60 e há 70 anos e mesmo assim continuam, tal como disse aqui o nosso amigo no Instagram de Sodrevilla, o Croft 45 é um monstro. Hoje, ou provado há muito pouco tempo, e quando digo muito pouco tempo pode ter sido há 2 ou 3 ou 4 anos, continua a ser absolutamente espetacular. Se ele me quiser dizer quando provou, será interessante. E de 45 então passas para 48? Não, Paulo, passaria, porque eu queria deixar 48 e 31 para o fim por uma razão. Para o fim. Porque Então, 27 foi considerado o melhor ano. 27. Mas há unanimidade nisto. O 31 e o 48 são quase wild cards, apesar de serem anos excepcionais. O que acontece? 27. Estamos a entrar na Grande Depressão, mas é para o James Suckling considerado o melhor ano de sempre, se não me engano, com 48 a seguir, com 1948 a seguir. Mas, atualmente, o que eu provei de 1927 já são vinhos que têm uma cor downy, quase que parecem ser feitos de vinho branco, vinhos com muita elegância, e eu tenho ideia que de início também foi por aí que eles faltaram mais. Pela elegância, pelo equilíbrio, propriamente pela potência e pela estrutura. E aí sim, agora sim, pegando em 1948, que para mim é um dos melhores anos de sempre, em que há muito pouca gente a declarar o ano, por isso é que eu não queria estar a falar de mais ou antes disso. Sim, mas é um bom ano, mas raro, não é? Mais tarde foi verificado que foi um erro do julgamento, eventualmente ainda sequelas da Segunda Grande Guerra, não é? Mas são os vinhos, eu chamo aqui a atenção, dos 48 por uma razão. São vinhos que ainda agora parece que não envelhecem. Isto também é preciso perceber. É isto que se pretende num vinho, num vintage? Porque há aqui uma filosofia de alguns enólogos que dizem: não, eu quero que o meu vinho mostre lentamente, mas a passagem do tempo. Nos 1948 parece que o tempo não passa por eles. E, portanto, era também por causa disto, é um ano a reter, se conseguirem ter esses vinhos. Estou aqui à procura ainda de algumas notas minhas, mas eu acho que isto era o mais importante também, para não nos estendermos demais. E depois queria acabar Força. Com o 1931, vamos a ele, Paulo. Força, sim. Pronto. Não, a Luciana Brás estava a dizer que provou um 1944 e também estava espetacular. Isto só como referência a esta coisa que de facto o vinho é extraordinário e tem esta capacidade enorme de envelhecer, portanto tem que ter sido extraordinários quando nasceram para continuarem a ser extraordinários agora, não é? E um dos extraordinários é 31. Certo, 31 também é um ano com muito pouca produção por uma razão. Porque as caves estavam cheias do 1927, conforme disse, tinha sido um ano de uma quantidade enorme. As empresas produziram 3, 4 vezes mais vintage do que costumavam fazer. No de 27 eu acabei por não referir uma coisa. É um ano, quer dizer, o Broadbent dá como, ou o Suckling dá como o melhor ano, é o ano de nascimento do Michael Broadbent, é o ano de nascimento do Ralph Nipor e também é o ano de nascimento do meu pai. Mas a Nipor, para percebermos isto, engarrafou na década de 40, se não me engano, vinhos referindo ainda como sendo anos vintage, como sendo um vintage, não é? Portanto, se é certo que havia um engarrafamento dos vinhos e que o Broadbent descreve-os como estes vinhos não são, ou pronto, têm um perfil diferente do vintage engarrafado no Douro ou engarrafado em Inglaterra. Lembro que só a partir de 75 é que é obrigatório o engarrafamento em Portugal, não é? Portanto, o que é que eu queria... Portanto, em relação ao 31, é um ano também com pouca quantidade e que foi considerado em 1999 como um dos 12, pelo Wine Spectator, um dos 12 melhores vinhos do século XX. Eu acho que o classificaram até como em terceiro lugar. E este vinho no Val Nacional, o Michael Broadbent descreve-o como o Everest
dos vintage. Portanto, eu nunca tive a oportunidade de provar um verdadeiro Noval Nacional 1931, já provei uma falsificação, já provei alguns Noval de 1902, Noval de 1931, e que também eram considerados excepcionais na altura. Também, obviamente, são vinhos que envelheceram lentamente, a meu ver, um bocado menos lento do que o 1948, mas eventualmente também um bocado mais delicados. Paulo, eu não sei se estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Sim, já está bastante longa, também já respondemos às perguntas que nos foram aparecendo, portanto não precisamos de abrir esse período. Eu se calhar gostaria só, como rematar, de referir os anos que, até dos que nós falamos, os anos todos que foram declarados como vintage, certo, os clássicos, portanto 2017, 2016, 2011, 2007, 2003 e 2000, 97, 94 e 91, 85, 83, 82 e 80, 77, 75, 70, 66 ou 67, 63, 55, 48, 45 e depois as referências que já fizeste, porque começa, mesmo como registros bibliográficos, começa a tornar-se mais difícil, o 31, o 20, 31 e o 27. Só para ficar aqui um resumo, como não falamos de todos os anos, ficam os anos que são considerados clássicos e que têm a maior parte da concordância dos especialistas e das empresas de vinho do Porto. Eu penso que da minha parte está tudo. Eu acho que é sempre uma viagem muito interessante, esta de brincar com os anos e de perceber essas características. Às 9 horas continuamos com o Porto Wine Hour, em que partilharemos as vossas fotografias, se vocês fizerem o hashtag Porto Wine Hour. Obrigado àqueles que nos seguem, que nos estão no Instagram a parabenizar. E Bento, boas férias e voltaremos com uma nova temporada do Talk About Wine. Isso. Portanto, eu queria desejar umas boas férias, um bom descanso a todos que forem de férias. Também para quem estiver a trabalhar, coragem. E coragem para todos para passarmos este momento mais difícil. E, como tenho referido, não há melhor altura do que referir agora a saúde. E principalmente fazendo um brinde com o vinho do Porto. E é com isto que me despeço. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bento, e obrigado a todos mais uma vez. Até logo.